Quantos de nós saímos da graduação ou da pós-graduação achando que não sabemos o suficiente ou que precisamos de mais uma formação para finalmente aplicar o nosso conhecimento? Eu sempre tive uma autoestima muito baixa em relação ao meu conhecimento, sim, principalmente na época da graduação. A gente não se observa, né? Não vê o quanto que a gente tem de conhecimento. E eu não enxergava essa aplicação do que eu tinha aprendido na graduação, na cosmética. Esse é um dos grandes desafios que nós cientistas enfrentamos na transição do laboratório para o mercado. E falou, não, nunca tinha pegado um documento tão bem feito. Então, assim, é isso que eu falo da versatilidade. Às vezes a gente tem conhecimento, acha que não sabe fazer, mas se a gente pegar para fazer, a gente consegue fazer. Conheça hoje a Dani Marcato, química, mestre em ciências farmacêuticas pela Unesp Araraquara, onde trabalhou com pesquisa e desenvolvimento de cosméticos. Hoje é cofundadora da Trelore e divulgadora científica. Nesse episódio, você vai conhecer os bastidores reais de empreender na área cosmética, investimentos necessários, como a Dani navegou sozinha aí o processo de regularização, além de entender como seu conhecimento científico é mais versátil e valioso do que você imagina. Tudo isso possibilitou a Dani a pivotar a sua marca após a pandemia para outros segmentos, além de se tornar referência na área cosmética, graças ao seu trabalho de divulgação científica. Labmate, se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Quinzenalmente, nós trazemos cientistas para conversar sobre suas trajetórias após a academia. Falamos aí de perspectivas de carreiras e negócios também. Se você tem interesse nesse assunto, já se inscreve aqui nesse canal, deixe o seu like no vídeo, leva menos de 2 segundos e faz uma diferença enorme para que esse projeto continue crescendo. Dani, seja muito bem-vinda ao Lab to Business. Oi, Mari, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com você. Legal, estamos felizes em te receber também. Dani, eu costumo começar os episódios do podcast com uma pergunta que eu vou fazer para você também. Se você pudesse definir a sua trajetória profissional até o momento, em uma única frase ou uma única palavra, qual seria? Nossa, que pergunta difícil. Isso. Olha, eu acho que eu definiria que aplicar o conhecimento em diferentes áreas é algo que é libertador. Acho que eu penso nisso, assim, porque, a gente estuda muito para chegar até onde a gente está, e às vezes a gente fica pensando só naquilo e acho que expandir essa noção, assim, de conhecimento, aplicar em outras áreas é bem legal. Uhum. Versatilidade, por exemplo, né? Acho Poderia que ser? versatilidade, acho que é uma boa palavra para definir isso. Hoje a gente vai falar muito de cosmetologia aqui durante o episódio, da criação da sua marca, né, já dando aqui um spoiler para quem Sim. está ouvindo e assistindo a gente. Você sempre quis trabalhar com cosmetologia? Eu quero pegar lá, antes da Dani entrar na graduação, escolher química. Foi essa motivação que te levou a escolher química na época? Não, quando eu entrei na faculdade de química, na verdade, eu não quando a gente tá entrando pensando, a gente escolhe um curso para fazer, a gente tem uma noção do que o curso faz, mas acho que a gente não tem a dimensão, né, de tudo que a gente Concordo. pode fazer. E eu sempre gostei muito de química, sempre gostei muito de química e tanto que no meu ensino médio, minha dúvida era entre química e farmácia. Eu não sabia, assim, que curso fazer. E aí eu percebi que, na verdade, eu queria farmácia pela química. Eu não me via numa aula de anatomia naquela época, sabe. Eu não me via trabalhando, assim, com medicamento. E aí eu fui para química, mas, assim, de verdade, sem saber o que eu ia fazer depois. Eu estava aberta à possibilidade. Aí eu acho que, se não me engano, foi no meio do primeiro ano de graduação, foi no meio do primeiro ano de graduação que teve uma palestra lá no Instituto de Química da Unesp sobre cosméticos. E eu lembro de estar sentada nessa palestra e olhar e pensar: "Gente, eu não sabia que um químico fazia isso. Eu não Hum, sabia que um químico podia trabalhar com isso". E aí ficou aquilo ali. Só que você sabe bem, né, na faculdade de química a gente não tem disciplinas relacionadas a cosmético, a gente não tem nada aplicado relacionado a isso. E isso foi meio que dormindo. E aí eu entrei uhum. no meu segundo ano de graduação, entrei numa iniciação científica no departamento de orgânica, que foi lá, assim, foi até ali que a gente teve contato, né, que a gente Sim, se inicialmente. conheceu. E aí, lá eu trabalhava com uma planta, né, uma pesquisa de planta, trabalhei com cromatografia, mas assim, era isso, tipo, por aplicação química, não via saindo dali. Aí, quando acabou minha bolsa de iniciação nessa
nesse departamento de orgânica, eu recebi um convite de outro departamento para eu trabalhar, que era em orgânica, e a pessoa que me ajudava, que me orientava, assim, de certo modo, co-orientava, ela trabalhava com muitas parcerias com a farmácia. E a gente ia para o campo de para a parte de farmácia. E um dia lá, ele falou: "Ah, vai ter um congresso de farmácia, eu gostaria muito que a gente apresentasse um trabalho lá e tal". E quando eu peguei para ver o congresso e eu vi as disciplinas, eu vi coisa de cosmético, eu falei: "Gente, espera, eu posso fazer isso?" Porque a gente eu não Estou no sei. lugar errado. É, eu não sei, mas assim, eu às vezes a gente fica por isso que eu falo, né, que eu falei até da versatilidade, a gente fica meio preso na caixinha e a gente fala tipo: "Ai, nossa, eu sou da química, será que eu posso fazer um curso da farmácia?" Quando a gente é meio imatura, a gente não tem A gente não essa sabe toda a percepção. extensão, né. Sim. É. Aí eu peguei e comecei eu co olhei aquilo, já fiquei encantada, né, fui apresentar o trabalho. Então eu lembro de estar lá apresentando o meu pôster e ver que tinham inúmeros outros posters na área de cosmético. Aí eu lembro, assim, de estar que eu sempre levava um caderninho, alguma coisa, eu pegar esses posters, olhar, ver referência e começar a pesquisar, e aí eu vi que tinha uma referência de um livro, que era do professor Marcos Antônio Corrêa. E eu vi esse livro, aí eu fui na biblioteca, peguei esse livro, comprei esse livro, né, comecei e aí desde então todo ano eu me inscrevi em todos os mini cursos possíveis e imaginários da farmácia. De cosméticos, sim, das semanas da farmácia, eu me inscrevi em todos. Uhum. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse contato, eu ainda estava em dú cheguei no final, no último ano da faculdade, e falei assim: "Gente, acho que eu tenho que fazer farmácia, acho que eu vou terminar a graduação de química e fazer Hum. farmácia, porque eu não tenho isso na faculdade, né, não vou ter esse contato". E aí eu comecei a pensar nisso, mas ao mesmo tempo, eu pensava em fazer outra graduação, me dava um pouco de 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 desânimo, né, imagi preguiça na época, sabe. Eu falava: "Cara, né". E 4 anos? Foi aí 4 anos a química, né, seu 5, curso? 5 anos? Foi 5 licenciatura anos. ou foi Fiz ah, licenciatura, mas sim. na minha época a grade de licenciatura e a do bacharelado era muito parecida na Unesp. Hoje não é mais, hoje a licenciatura é bem voltado pra licenciatura mesmo. E aí, fiquei nessa dúvida há muito tempo, aí eu falei: "Bom, mas falava: "Eu acho que eu não aguento esse desgaste", porque assim, a faculdade de química ela é incrível, gente. Eu amo minha profissão, mas é uma faculdade bem desgastante, a gente sabe disso, uma faculdade que exige muito da gente. Aí eu deixei e fui tentar começar a me especializar. Aí eu descobri que tinha um curso com o professor Marcos, que é o autor do livro que eu tinha visto no pôster lá, e era um curso tinha uma associação farmacêutica aqui em Araraquara, ele dava por lá, e eu comecei a fazer o Hum. curso dele. E aí eu me encontrei, assim, foi a primeira vez que eu realmente estava num lugar que eu falava: "Gente, agora sim estou aprendendo coisas de cosméticos". Encontrei. E foi o curso dele, você quando você fez, você já tinha terminado a graduação ou não? Ainda estava Foi quando eu terminei. Eu foi terminei a quando você terminou? graduação, a minha graduação se encerrou que teve uma greve no meio, se encerrou dia 31 de janeiro de 2015, eu comecei esse curso em março de 2015. Tá, então 2 meses mais ou menos, né, você ficou pensando ali o que que você ia fazer ou você já tinha certeza que o mestrado ali era um caminho possível pra você? Não, no mestrado não era o caminho possível. Sério? Não, eu lembro de ter me matriculado, porque a minha prima, fisioterapeuta, ela fazia algum curso nessa associação e ela viu que tinha esse, me mostrou, ela sabia da minha vontade. Hum, Aí eu comecei eu já me matriculei, só começava em março. E certo. aí eu comecei a fazer e eu me encantei, assim, pela área, me apaixonei. O professor Marcos, ele é uma referência aqui na área, Aham. tem um ele é um é um professor que é uma referência pra gente da área, e aí eu amei o curso com ele, e durante o curso ele falava: "Ah, porque eu vou me aposentar, porque não sei o que que eu vou me aposentar, daqui um tempo eu vou me aposentar". E aí, Mari, eu nunca quis fazer mestrado, essa que é a verdade. Gente, eu tenho total perfil de pesquisadora, eu amo pesquisa, mas eu não sei por que das contas eu não tinha vontade de fazer o mestrado. Eu tinha muita vontade de fazer uma pós, que era numa cidade distante daqui, e aquela época, assim, saiu da Finas graduação, condição financeira, e aí nisso eu enxerguei e falei: "Bom, eu tô aqui em Araraquara, do lado de uma referência, por que não hum. fazer um mestrado?".
para aproveitar esse conhecimento desse professor e depois eu vou me especializar em outras coisas e afins. E aí eu fui fazer mestrado. Aí eu entrei, conversei com ele, eu falei: "Ai, você falou que vai se aposentar, né?" Ele falou: "Ah, não, vou, mas não tão dá para você fazer o mestrado". E aí eu fui para o mestrado. Foi Ah, aí que eu sim. cheguei no mestrado. É, então você queria já trabalhar com cosméticos no mestrado, isso era a única coisa que você sabia, certo? Eu sabia que eu queria trabalhar cosméticos pra minha vida e que eu tinha que me especializar com isso. Certo. Eu E sabia aí? disso, assim, eu sabia que eu sempre tive uma autoestima muito baixa em relação ao meu conhecimento, sim, principalmente na época da graduação. A gente às vezes não dá conta, não se observa, Uhum. né, não vê o quanto que a gente tem de conhecimento, e eu não enxergava essa aplicação do que eu tinha aprendido na graduação, na Cosmeto, por não ter tido aplicação direta ali, né. Sim, Tanto que hoje eu trago muito isso no nas minhas redes sociais, que não, que a gente tem conhecimento, a gente só precisa aprender a aplicar, né. E aí sim, eu fui para o mestrado com ele, foi maravilhoso, assim, o mestrado foi muito desafiador, um tempo muito difícil, dar conta de tudo, mas foi muito bom, porque eu aprendi diversas técnicas de pesquisa na área de cosméticos, meu repertório aumentou, assim, absurdamente, eu fui para muitos congressos, e daí foi que me impulsionou a querer, estar nessa área mesmo. Tentei vagas em algumas, empresas, mas na época eu não tinha vontade de sair muito da região que eu estava. Eu queria ficar hoje eu não teria esse problema. E aí hum, foi que quando eu estava para o fim do mestrado, assim, foi nascendo a ideia de ter a Trelore, né, que é a marca que a gente tem hoje. Na verdade, quando eu lá no antes de fazer mestrado, eu já estava com vontade de ter minha marca. hum, Antes de eu fazer essa pós em cosmético, como eu tinha muita vontade de trabalhar com isso, não via aplicação, eu comecei a ter a ideia de ter minha marca de cosmético. E aí eu fui atrás de uma empresa terceirista, eu estava na graduação ainda, eu fui atrás, mas não deu nossa, certo. E aí, tipo, a terceirista não foi legal, eu nem chegou a desenvolver nada, a terceirista pediu um valor absurdo, assim, para produzir. Falei: "Não, não dá, não tem esquece, condições agora. deixa". E aí eu deixei essa ideia dormindo, daí quando eu finalizei o mestrado, a Trelore surgiu, assim, daí a gente começou com cosméticos e aromas. E Dani, o mestrado então, você se sentiu realizada, assim, era tudo que você esperava, apesar de não pensar inicialmente, mas quando você estava lá desenvolvendo o seu projeto, eh, você sentiu que sim, que era o que você deveria ter feito na época mesmo? Olha, foi um processo muito desafiador, assim, da pesquisa, muita porque eu trabalhei com diversas técnicas, então eu trabalhei também com cultura de célula, que é uma coisa que dá muito Muito trabalho, então, trabalho. assim, foi um processo muito exaustivo, mas foi o diferencial, assim, de conhecimento para eu me sentir mais confortável. Assim, com o meu conhecimento aplicado a cosméticos, sabe. Mas claro, né, pessoa que se cobra demais, tem autoestima baixa em relação a conhecimento, ela vai achar que ela não sabe nada, né, por muito tempo, Nunca eu ainda sabe o achei suficiente, né? eu achava que eu saí do mestrado ainda que eu tinha muito que estudar e, assim, eu sempre fui aquela pessoa que me matriculava em todo curso que aparecia, sabe. Uhum. Aí a gente surgiu a Trelore, eu terminei o mestrado em 2019, surgiu a Trelore, aí no ano seguinte veio pandemia, né. Pois é. Vou voltar um pouquinho só antes do surgimento da Trelore. Então, você estava ali no fim do mestrado, foi quando já surgiu a ideia de criar a Trelore, de criar a sua marca, né. Você, teve algum momento a possibilidade aí, o pensamento de seguir, você mencionou que você tem o perfil de pesquisadora, né, de seguir no doutorado ou você ali no mestrado você já teve a ideia de que não é isso que eu quero pra mim? Como eu disse, né, o mestrado ele foi um processo muito exaustivo para mim. E eu venho de uma cidade muito pequena que não se falava de terapia, terapia era uma coisa muito inacessível. Hoje, Uhum. tanto que eu recomendo para todo mundo que está na pesquisa para fazer terapia, porque a pesquisa ela agrega muito, só que é uma área ainda muito desvalorizada. A gente tem conhecimento ali dentro de amplas técnicas e áreas, só que quando é mal visto, então, tipo, parece que você não tá trabalhando, você tá fazendo nada, então você fica Sim, convivendo com esse conflito, né, tipo: "Ah, você só estuda", não, é um sim. trabalho, né. E aí, então, assim, foi um processo muito exaustivo e a única coisa que eu sabia que eu não queria era fazer um doutorado.
Ou Falava: "Não, não dou conta, eu não vou. Se eu continuar, eu vou pi", isso eu tinha consciência, "eu vou pirar". E aí depois, aí fui para o processo terapêutico, entendi, tipo, pressão, prazos, foram coisas que foram mexendo muito comigo, mas hoje, assim, eu não sei se eu voltaria para um doutorado. Hoje, particularmente, eu não tenho vontade, mas naquela época eu não sabia que eu não naquela queria. época você sabia que você não Não, sabia sabia ainda que o que não. queria, mas sabia que não queria continuar ali, né, no doutorado. Sim. Eu foi na época eu fiz o doutorado, né, depois é um caminho comum as pessoas irem para o pós-doc ali, nessa época também eu tinha certeza que era algo que eu não queria, eu não sabia muito bem, mas eu falei: "Gente, pós-doc é algo que pra mim É, já deu aqui", já. eu acho que a gente sabe, às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer, mas eu acho que a gente saber o que a gente não quer Sim. norteia muito, assim, pra você focar em outras coisas, né. E aí eu foquei na Uhum. Trelore, a gente começou como uma empresa artesanal. Eu tenho um perfil, assim, de seguir regras, de fazer as coisas muito certinho, então eu fui atrás de regularizar, mesmo sendo artesanal, eu consegui regularizar com todas as burocracias e afins da Anvisa, né. Hoje a gente talvez tenha uma mudança nisso, mas até o momento, até o último mês, assim, cosméticos artesanais era enxergado pela Anvisa como cosmético. Não Sim, tem essa de: "Ai, mas é feito em casa", não, não tem. Tem que seguir as normas, aí que tinha? Taxas diferentes para o tamanho da empresa, né. E aí a gente abriu a Trelore, eu e minha sócia, né, que é a minha irmã, a gente abriu a Trelore e a gente começou a produzir artesanalmente. Então eu cuidava da produção e ela cuidava da parte administrativa, de redes, enfim. Aí a gente começou com 2 produtos de cosméticos, que foi um creme para pés e um creme para as mãos, e aroma para casa. certo. Dani, como que foi pra você nessa época? Porque você já teve uma experiência, né, indo atrás de uma terceirista na época da graduação ainda, acredito que como você também tinha muito menos experiência, né, na área, pode ter sido um processo ali que não foi muito, muito agradável e tal, e você meio que deixou essa ideia de lado. O que que o mestrado, assim, te motivou a reviver essa ideia, por exemplo, de produzir uma marca própria? Conhecimento. Na verdade, o curso do professor Marcos que eu fiz antes do meu mestrado já me impulsionou muito a isso, tanto que algumas formulações eu desenvolvi no período do mestrado, da marca. Então o nosso hidratante para as mãos eu desenvolvi enquanto estava no mestrado, o para os pés também. Aí, o que que aconteceu, né, só para voltar um pouquinho, quando eu estava fazendo o curso do professor Marcos, a gente fez um creme de pé na aula, e eu lembro que eu dei para minha mãe. E ela ficou apaixonada, ela falou: "Nunca usei um creme de pé tão bom quanto esse até o momento, não sei o quê". E isso ficou meio dormindinho, tipo, sabe, Sim, às vezes eu fazia um pouco pra sim. ela, até surgir a ideia da marca. Então durante o mestrado tinha essa ideia do creme de pé já de trazer, né, de ter uma marca disso, e aí também veio o creme de mão, daí eu desenvolvi hidratante corporal e aproveitava que como eu estava ali com o professor Marcos, no tempo que eu tinha além da pesquisa, né, que sobrava, para desenvolver e discutir com ele. Ah, entendi. Então, assim, foi muito bom essa parte do mestrado para me ajudar com isso. Verdade, porque aí já te deu uma maturidade que até então você não tinha, né, e ir com alguém Sim, que já é bem uma referência na área, né. sim, com certeza. E, Dani, de onde surgiu o nome Trelore? Tem algum significado? Tem, Trelore é uma marca registrada, então, assim, eu sempre gostei de fazer as coisas muito certinhas e eu vi numa palestra de um curso, uma semana da farmácia uma vez, que falavam da importância de você registrar o nome da Uhum, empresa, né. E aí eu fui atrás disso e é um processo muito difícil você escolher um nome, eu pensei em imagina. 500 nomes, e aí na época eu fui apresentada pra uma pessoa que fazia esse serviço na cidade que eu estava, e aí eu falei: "Olha, a gente quer", eu e minha irmã já, né, "a gente quer ter uma marca de cosméticos, mas a gente quer ter um nome que tem uma história por trás, que Hum, pra", e aí ele me apresentou várias marcas, várias ideias, e a que a gente gostou foi Lore. entendi. Então, Lore deriva da palavra louro, então remete ao pássaro, né,
ao Hum, às aves, às cores, à fluidez da natureza, e a beleza das aves, então engloba todo esse conceito de cosmético, né, por conta de cuidar da nossa saúde da uhum, pele, da beleza, dos aromas que a gente já tinha na época, que tinha ideia de ter, então da fluidez, e tal. Só que o processo de registro aqui no Brasil funciona assim: você tem a plataforma, né, que faz isso, que é o INPI, e aí você vai lá, vê se não tem você entra com processo. uhum. E aí tem 2 anos para esse processo correr. Se der certo, aí você tem a detenção da marca por 10 anos, daí você renova. Se não, você começa do zero, né. E aí quando a gente só que assim, quando você entra com o registro, você consulta, nem sempre você é a única pessoa que teve aquela ideia, assim, sabe. Sim. E aí aconteceu que 1 ano e meio depois veio uma resposta de que tinha uma empresa distribuidora de cosméticos que chamava Loris, e Hum, eles tinham registrado, tipo, 1 semana antes que a gente, nossa. muito perto, assim, e aí a gente teve barrado isso, né. Não aprovado, né. É, e aí, não, aquela coisa, e agora o que que a gente faz? Porque a É, foi marca um já estava em desânimo. andamento, É, porque já 2 estava anos, né, ai não foi 1 ano e pouco, 1 ano e demorou pouco, então tanto, já né. estava rodando algumas coisas ali, né. Já. Aí você tinha como ou entrar com recurso, ou apresentar outro nome, ou começar do zero, né. Aí a gente começou a pensar, e eu sentei, o bumbum na cadeira e fiquei pesquisa, 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 prefixos que dariam para colocar no nome para ver se mudava, e eu cheguei em procurando palavras de origem indígena, que trouxessem, eu queria muito uma coisa bem brasileira, sabe. Uhum. E aí eu cheguei na palavra "trê", que remete à fluidez, no Ou seja, tupi. né, a ideia que você queria Aí eu achei que inicialmente. encaixou, a gente achou que encaixou, e aí a gente se tornou Trelore. Aí voltou o processo e Trelore foi aprovado e a gente tem a detenção da marca por 10 anos. Ah, que legal. É, é uma coisa que acho que a gente não tem noção, né, na época, assim, É, né, quando você tá que você já estava bem, assim, avançada na questão de entender de cosméticos, né, de formulações e tudo, mas criar uma marca em si, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a Trelory, é um mundo totalmente diferente, né. muito, muito. Tanto que eu confesso que eu fico, quando eu vejo alguém criando uma marca com um nome muito comum, eu falo: "Gente do céu". Daqui a pouco essa pessoa vai ter que porque é isso, para quem não tem ideia de como funciona, se a marca vamos supor um nome muito comum, né, que nem um nome de uma grande empresa brasileira que trabalha com Sim. ativos naturais que todo mundo conhece. Se eu for querer usar o nome dessa empresa, eu não posso, porque se eu começar a crescer, essa empresa vai me ver e ela vai me Uhum. processar, porque eu estou usando o nome dela. Sim. Então, assim, é importante essa parte do registro de nome para você também ter uma coisa única. E às vezes a gente acha que a gente pensou no nome, gente, não, tem que constar na base do Instituto Nacional de Patentes, né, que é o INPI, tem que constar na base, porque pode ter outra pessoa, já pode ter um registro, né. Sim. É, até, por exemplo, Lore, né, que não é um nome, assim, tão trivial, né, já teve 2 na mesma época, né, então é uma coisa a se É, pensar mesmo. e assim, não era exatamente igual, mas como Era o Lores mesmo e ramo, Lore, né. muito parecido, então barra, né, e tá certo. Por exemplo, sei lá, se fosse uma distribuidora de pneus chamadas Lores, não teria barrado, por exemplo. Aí que o problema é que ser Hum. no mesmo segmento. Sim, no mesmo segmento, exatamente. Dani, vamos voltar no começo, assim, né, 6 anos atrás, lá, quando você estava pensando em desenvolver a Trelore. Eu acho que a gente pode dividir, assim, esse momento entre a Trelore até a regularização, né, que você fez todo o trabalho de regularizar a sua marca na Anvisa, e depois a Trelore quando como um business mesmo, quando já estava tudo rodando, tudo certinho, né. Vamos começar nessa primeira etapa. O que que você comentou aí, né, que você já quando você teve a ideia, você já correu logo para tentar fazer o registro da marca. Foi essa
a primeira coisa que você pensou ou o que no começo lá, assim, até quando você estava trabalhando para regularizar a sua marca, que foi o quais foram os processos, né, que veio primeiro, como que foi? Olha, uma coisa que eu sabia, eu precisava ter um CNPJ, precisava ter um CNPJ para começar tudo, assim, do zero, para registrar a marca, tudo, então precisava ter CNPJ. Ah, E sim. aí, Mari, eu sou muito fuçada, eu acho que eu procuro demais e eu comecei a assim, a gente tinha em 2019 ali, tinha bastante acesso à internet, mas hoje a internet é uma coisa muito mais avançada do que naquela Sim, época, mas mesmo assim deu para encontrar, eu fui atrás de vigilância sanitária, fui atrás de tudo, e eu vi que não tinha outra opção se não fosse partir para regularização, porque eu não me sentia confortável de produzir um produto irregular, porque é isso, hoje a gente tem uma lei nova vinda, mas não sei como vai ser, mas até o momento, se você não faz os parâmetros da Anvisa, você é irregular, você não pode comercializar. "Ah, mas é artesanal". Gente, mas ó, é um produto que vai ser usado na pele, às vezes parece um pouco, inofensivo, porque vai ser usado na pele, não é um medicamento, por exemplo, mas ó, se tiver uma contaminação, a pessoa pode ter um fungo, uma coisa na pele, que depois o tratamento é lascado, então tem que ter cuidado, tem que ter o lugar certo. Cosmético não é para ser feito em casa, eu sei que tem uma onda de: "Ai, faça você mesmo", não combina fazer cosmético na cozinha de casa, sabe. Não tem sim, como, gente, a gente não consegue, né. Então eu sempre quis ter sim. as coisas bem certinhas. Aí eu lendo as legislações, entendi que a gente precisava ter um espaço, queria ser uma estrutura de casa, mas não podia ter residência, e eu e minha irmã, a gente conseguiu uma casa para montar o laboratório, então era um Hum. laboratório, como se fosse um laboratório de pesquisa pequeno, que eu fazia as produções ali. Assim, E você aí a começou a gente montar o laboratório então, foi depois de pensar já na é, marca, no registro, é. daí andando paralelo à Anvisa, a gente foi Uhum, montando o laboratório. Então, eu adquiri uma balança, os produtos eu fazia em banho-maria, então, assim, foram processos bem artesanais uhum, mesmo. Mas com precisão, então eu tinha uma balança semi-analítica, hum, então assim, sempre com isso. E aí conforme foi regularizando, né, por estar numa cidade muito pequena, a vigilância entendia que era praticamente uma farmácia de manipulação, só que entendi. como não tinha manipulação de medicamento, tinha umas regras a menos. E aí a gente conseguiu regularizar, foi sendo aprovado, eu que fiz toda a documentação para todos, inclusive eu fiz a documentação para quem a gente precisava, né, de licença ambiental, eu fiz a documentação da CETESB, e eu procurei muitos profissionais, assim, né, eu fui atrás de ver quanto que fariam, mas na época pediram um valor absurdo para fazer todo o processo. Aí eu sempre tenho esse perfil de tipo: "Não, vamos tentar fazer, se não der a gente vê outra etapa", mas, sabe, eu lembro que na época, para o lugar que eu cotei, você tinha que enviar um documento para Brasília. E assim, estava bem naquela transição, assim, das pessoas já estavam, né, aprendendo a fazer pré-pandemia, Uhum. as pessoas ainda não tinham muita noção do que a internet podia fazer, eu tenho essa sensação. Que depois todo mundo entendeu que tudo podia ser feito pela Tudo internet. podia ser E feito online, sim. e esse lugar que a gente tinha orçado para fazer, né, a regularização, eles cobravam um valor bem caro, e o cara cobrava um valor absurdo para levar o documento em mãos em Brasília. Eu falava: "Gente, não faz sentido, tem que levar na Anvisa, mas isso deve dar para protocolar por Sedex, por online, por qualquer outra forma, né, não tem necessidade". E aí a gente começou a fazer, e aí eu lembro que eu fui atrás de alguém para fazer CETESB, "Ai, nossa, muito difícil, ai, ninguém faz, não sei o quê". Sentei e comecei a fazer e fiz, li, pesquisei, fiz documento, e quando a CETESB foi fazer que eles vão fazer a visita, né, para ver se tá tudo certo, o fiscal da CETESB chegou pra mim e falou assim: "Quem que fez esse documento?". A minha irmã já deu um gelo, né, que eu não estava lá. Ela: foi minha irmã". Ele falou: "Não, nunca tinha pegado um documento tão bem feito", tipo. Então, assim, é Nossa. isso que eu falo da versatilidade, às vezes a gente tem conhecimento, acha que não sabe fazer, mas se a gente pegar pra fazer, a gente consegue fazer, né. E aí a gente regularizou, a Trelore se tornou uma empresa regularizada, nossa linha de cosméticos cresceu, então a gente começou com creme pra pé, e a gente teve até cosméticos faciais. Não, E então foi legal. E os aromas também foram crescendo, né, a foram gente tinha uma crescendo. fragrância, hoje a gente tem 4. Sim, Dani, e só para pegar essa parte, né, você fez o relatório, imagino que deve ter, né,
demandado ali um tempo grande, né, são muitas coisas, a gente sabe que assuntos regulatórios geralmente são Sim. bastante documentos que você tem que juntar, né. Quanto tempo demorou até que você obteve ali uma resposta? Teve que enviar de novo ou já foi aprovado de primeira? Como foi? Não, foi tudo bem tranquilo, assim, foi aprovado de primeira. A única coisa que foi um processo demorado, porque aí naquela época ainda que nem a CETESB, você tinha que obter a licença, né, e aí você tinha que publicar num jornal, mesmo sendo já uma época que ainda tinha internet, ainda tinha que publicar Tinha no jornal da sim, cidade, tinha que tinha que colocar lá, então tinham várias etapas. Primeiro você fazia, por exemplo, na CETESB, você fazia a licença de instalação, que você estava montando o laboratório, e depois para você poder produzir tinha a licença de operação. Então, assim, tudo muito detalhado, muito demorou mais de um ano para conseguir regularizar, assim. entendi, muito moroso, né, o processo, né, imaginei mesmo que seria algo nesse tipo. Tá, e aí você pensando, assim, até a etapa da regularização, que eu acho que você, conseguiu fazer as coisas, assim, você mesma, então com certeza você já até comentou, né, que você conseguiu ter um investimento menor, né, do que se você tivesse que ter pago Na tudo, né. verdade, o que a pessoa pedia pra gente pagar pra ela fazer tudo, fora as licenças, foi o que a gente acabou gastando de pra obter as licenças. Assim, foi um valor Fazendo muito próximo. muito Então eu não próximo? tive o custo da mão de obra, assim, então eu tive uma redução muito boa, assim, metade do valor, por exemplo, seria. Entendi. Dani, e dessa da concepção da Trelore, então, até aí essa etapa, né, de regularização, você tem uma média, assim, de valor, por exemplo? Era de 3 a 5 mil reais todas as licenças. Entendi. É, só para ter uma ideia, assim, de um investimento É, inicial, né. era isso, assim, de 3 a 5 mil reais. Certo. E teve algo, assim, no começo lá da Trelore que você tinha como ideia para a marca, mas que na época, assim, acabou sendo um pouco deixada de lado ou acabou sendo barrada por essa questão de regulatória? Olha, a questão regulatória, ela limita um pouco, porque a gente quer fazer tudo certinho, né, então demora um pouco mais para você conseguir lançar um produto, você tem que registrar na Anvisa, Hum. notificar na Anvisa e tal. Mas, assim, eu acho que no geral não, porque eu não tinha a ideia de fazer produtos muito complexos, sabe. Uhum. Você tinha a ideia ali de começar, né, com as formulações base que você já tinha e fazer um, 2 É, produtos, né? é, mas é um processo bem cansativo também, regularização, mas, assim, eu me senti extremamente confortável de deitar a cabeça no meu travesseiro e saber que eu estava fazendo certo. Sim, sim, com certeza. Tá, e depois a Trelore então, aí agora como marca registrada, regularizada na Anvisa, né, Dani? Aí imagino que começa, né, a comercialização de fato, né, assim, você Sim. já tem uma segurança para vender, para indicar, né, seus cosméticos ali. E eu imagino que venha também outros problemas para resolver, certo? Tipo, como que você fazia essa parte? Você que administrava fornecedor, você que a sua irmã te ajudava com Eu era responsável por tudo da produção, então é assim, eu era responsável por matéria-prima, a minha irmã ela ficava com realmente, por exemplo: "Olha, a gente precisa comprar tais matérias-primas, tem tal fornecedor", ela fechava o pedido. Hum, E ela também cuidava das redes sociais, que entendi. muito difícil, assim, é muito difícil você dar conta. Eu acho que, pra mim, pelo menos, é uma habilidade muito difícil a venda. Hoje eu já tenho repertório, tenho técnicas, enfim, mas para chegar nisso, gente, muito difícil. Ainda mais que Começo, né? eu sou das exatas, eu sou da produção, sabe, tá ali, só que não tem como você chegar no mercado se você não divulgar, né. E Sim. aí essa parte de divulgação foi bem, bem difícil. E assim, a gente era uma empresa pequena, a gente não tinha uma margem de lucro absurdamente, então assim, pra gente pôr em alguns comércios, por exemplo, o comerciante pede uma porcentagem muito alta do teu produto por venda, então assim, a gente começou bem só a gente e a minha ideia sempre foi ter um e-commerce. Pensar em ter uma loja física não era comigo. Não estava nos planos ali. Não, não, nem pensar. Até hoje, assim, a gente hoje tem
a nossa loja física, que na verdade é mais acaba sendo mais o nosso escritório, que é uma loja para quem quer conhecer os produtos, enfim, mas é o nosso ambiente de trabalho, mas eu gosto da liberdade do e-commerce que se estou fechada num feriado, meu cliente pode comprar online. Se eu posso me organizar para tirar férias, entendeu? Porque Sim, não vai ter a loja física aberta, mas os negócios está funcionando. Mas Mari, antes da pandemia, as pessoas não entendiam isso. sim, As pessoas não entendiam que um e-commerce era viável. E eu venho de uma cidade muito pequena, de 13.000 habitantes, então, assim, naquele lugar, que vinha de gente falando que eu tinha que abrir uma loja física. E eu falava: "Gente, mas eu não quero". Quando veio a pandemia, assim, foi uma coisa lá para 2021, as pessoas já estavam entendendo, a grande maioria das pessoas já estava entendendo que e-commerce era muito melhor. sim. O que eu conheço de pessoas que pararam de comprar coisas presencialmente depois da pandemia, porque viram a facilidade de você comprar, receber na tua casa, então assim, eh, foi muito bom, sabe. Sim, Aí foi uma virada de chave, para as pessoas entenderem que o que a gente queria fazia sentido. sim, com certeza. Até hoje, né, a quantidade de pessoas que compram pelo celular, que até então eu acho que antes da pandemia não era uma coisa assim, né, se você fosse comprar online, você ainda teria que usar o computador lá, mas eu acho que hoje em dia o celular, né, o É, móvel sim. é muito. E eu já era muito adepta de comprar coisas online, sabe, já tinha esse hábito, porque como a minha cidade tinha 13.000 habitantes, tinha muita coisa que não tinha ali. Uhum. Dani, e sobre a produção, né, dos cosméticos então, era você que fazia toda a produção? Tudo. Eu fazia o produto, eu envasava, eu etiquetava, eu fazia Sim, tudo. era. Tudo, tudo, tudo. A gente teve muita dificuldade nesse processo de produtos, assim, com etiquetas, até a gente chegar na etiqueta, que a gente queria. E assim, nessa questão de você ter o seu negócio, muitas vezes você encontra pessoas que abraçam e falam: "Não, vamos tentar resolver", tipo, meio Uhum. que se torna um parceiro. E na época tinha uma gráfica que a gente mandava fazer, os nossos rótulos não podiam ser de papel, e o cara da gráfica, ele já estava percebendo que ele tinha uma demanda por outro tipo de adesivo, ele chegou a comprar a máquina Nossa. pra gente, né, conseguir ter e hoje ele tem até hoje, ele então assim, foi um puta parceiro, foi diferencial pra gente naquela época. Hoje a gente conhece outros fornecedores que têm qualidade de impressão melhor, porque isso muda, para Uhum, rótulo principalmente, né, tamanho de letra, que às vezes fica borradinho, não dá para ler, mas assim, foi fundamental. A gente teve várias pessoas que foram fundamentais pra gente ter a Trelore, sabe. Que uhum. eu não tenho preguiça de perguntar, eu não tô nem aí, assim, eu pergunto pra quem eu acho que pode me ajudar, eu pergunto, se o máximo que a pessoa vai falar assim: "Ah, eu não sei, não vou te ajudar". Mas Sim. assim, no geral, sabe, Você teve boas experiências, assim, no começo, sim, sempre sempre indo tem atrás, né? sempre tem aquelas pessoas que acham que você vai passar a perna. Eu tenho muito essa concepção de que empreendedores se ajudam, Uhum, mesmo que: "Ai, mas é meu", tanto que, assim, o que eu recebo de pergunta de pessoas que têm produtos parecidos com o que eu tinha ou que estão montando sua marca, eu não tenho problema nenhum em ajudar, assim, porque eu acho que não faz diferença, mas tem muita gente que não quer ajudar, que acha que você vai pegar o lugar e tals, mas eu até escrevo, nem lembro quem são essas pessoas, eu lembro de quem fortaleceu a marca, sabe. uhum. Não, é, com certeza, eu acho que, né, todo mundo tem a ganhar, né, com isso, né. Dani, Uhum. você, por exemplo, você desenvolvia cosméticos muito artesanais, né, como você mesmo mencionou, e pensando em cosméticos, assim, eu pensei em teste de estabilidade, por exemplo, tinha que fazer, era obrigatório para cosméticos artesanais, a Trelore fazia, como que era? Tinha que pra notificar na Anvisa, principalmente. Né, tem uma etapa que as as pessoas às vezes acham que desenvolvimento cosmético fiz uma fórmula aqui no papel, fui ali reproduzir e tá pronto. E não, a gente tem que fazer estabilidade, que é um processo que demora 3 meses pra Sim, gente ver. Para quem não tem ideia, estabilidade é um processo que a gente vai fazer, a gente vai estressar nosso cosmético ali, para ver o que ele aguenta. E por que que a gente faz isso? Porque, gente, a gente mora no Brasil, a gente tem regiões muito diferentes. Se eu for mandar um produto para o Nordeste, o calor lá é muito maior do que o calor do Sul.
Então, assim, a gente tem que avaliar, a gente estressa, a gente aquece muito a amostra, a gente resfria muito a amostra, pra ver como ela se comporta, e tem que fazer, isso é fundamental. E aí essa parte a gente terceirizava, Ah, entendi. Mas porque eu fazia, né? Uhum, saía mais compensava mais do que eu investir em equipamento para o laboratório. uhum, Eu entendi. conseguia fazer testes rápidos ali, pH, viscosidade, Uhum, mas o restante era que tinha parceria terceirizado. com uma empresa. É. Uhum. E na época quando você teve a ideia então, você falou, né, 2 produtos, e depois quando a Trelore já estava, assim, funcionando, já estava ali consolidada, quantos produtos tinha na esteira de Então, nesse processo de regularização, fui desenvolvendo outros, né. Então a gente começou com creme de pé, depois eu fiz o creme de mão, hidratante corporal e tinha um sabonete líquido. sei, então você tinha já Aí é, tinha então 4 produtos. Aí na pan e os aromas. A gente sim. tinha bambu e lavanda, tinha esses 2. Aí na pandemia eu já queria há muito tempo lançar uma linha de skincare, e Hum, eu durante a pandemia, assim, eu tentei desenvolver muito, mas assim, é uma dificuldade muito grande para compra de matéria-prima pra você ser uma empresa pequena. A maioria das empresas tem um mínimo, sei lá, 5 quilos e parece que não é muito, gente, mas é, pra sim, um ativo que você vai usar 1% no máximo, então sim. era muito difícil e a gente não e fora o investimento que era alto, e aí eu tentei desenvolver, assim, eu até desenvolvi um hidratante facial, uma edição limitada, mas aí eu conheci uma empresa outra empresa terceirista e a gente tentou desenvolveu com eles. Aí foi a nossa linha facial, que foi um hidratante facial e um sabonete facial, foi desenvolvida com eles. Tá, e você continuou aí, né, desenvolvendo, pensando em produtos novos, né, trabalhando, produzindo, vendendo, né, aprendendo aí todas essas técnicas para consolidar aí sua marca de vez. Teve algum momento, assim, que você teve que fazer alguma decisão difícil, durante a trajetória aí da Trelore Cosméticos, que você chegou a se questionar, talvez, assim, se compensava continuar e tal, ou daí pra frente, depois da regularização, foi seguindo o caminho, linear, né, como que foi? Então, eh, tem muito uma fala na sociedade que todo mundo pode empreender, né. E na verdade empreender é muito desafiador e você não consegue empreender se você não tiver condições de investir, gente, isso é um fato. Então assim, uma empresa ela vai começar a dar lucro mesmo lá para o segundo, terceiro ano. Então nesse processo, quase todo dia você se pergunta: Pensava. "Meu Deus, será que eu tá certo isso? Será que eu tô no será que eu devo continuar mesmo com isso?". Então é desafiador, né. E aí também, Mari, na pandemia, só para puxar o gancho, eu e minha irmã, a gente sempre gostou muito de acessórios, né, e a gente tinha Uhum. dificuldade para encontrar acessórios que fossem com uma qualidade que a gente queria. E aí um dia surgiu a ideia: "E se a gente abrir uma empresa de acessórios também, de semijoias, né?". E a gente pensou: "Ah, não", daí a minha irmã: "Ai, que nome que a gente coloca?". Eu falei: "Por que não Trelore?". Né, Sim. daí a gente tem dois segmentos, a marca já está registrada, e a gente começou nessa parte de semijoias também, e eu nesse processo eu descobri outra área que eu gosto muito, que é a parte de banho de semijoias, que é algo puramente químico. Então só pra gente entender, a Trelore começou lá com creme para pés, e hoje a Trelore tem 2 marcas, ela tem a Trelore Semijoias, né, que são semijoias de qualidade, que eu controlo o banho, enfim. E hoje, com o tempo, a demanda o mercado de cosméticos ele é muito competitivo. E Uhum. você conseguir manter uma atualização numa empresa pequena é difícil. Então, assim, a gente foi entendendo que a demanda maior estava por aromas e, por enquanto, assim, o projeto de cosméticos ele tá em stand-by, digamos assim. Uhum. Porque quem sabe num dia a gente volta com uma linha de skincare de novo, mas nesse momento ele tá em stand-by, porque a empresa tomou outro rumo, então hoje a gente tá com semijoias e aromas. Então a gente Uhum. começou um creme de pé e a gente evoluiu pra isso. Sim, foi em 2024, né, que você tomou essa decisão aí de pausar as atividades da Trelore Cosméticos Sim, e seguir sim. então com a área de aromas, né, com a linha de aromas e com a Trelore Joias agora, né. Que aí Isso, você isso. toma conta aí dessa parte que tem tudo a ver com química, né, concordo, É. realmente.
E assim, a Trelore, né, ela era uma empresa artesanal, a gente estava numa cidade pequena, só que pandemia foi uma fase muito desafiadora para todo mundo. As pessoas o que era comprado, assim, de cosméticos, o setor não deixou de crescer, mas era álcool em gel. Esse Uhum, tipo de produto na época eu não produzia, é uma formulação que na verdade eu não sou muito fã de produzir, que desestabiliza muito fácil. Então assim, eu não queria fazer, e aí nisso as vendas caíram demais do que estava, né, antes da pandemia, e aí a gente começou a repensar se fazia uhum, sentido, continuar, porque o investimento estava alto e as licenças eram manter as licenças estava um pouco caro e a gente resolveu, o que que a gente fez? A gente se organizou, fez uma produção, um estoque grande de aromas e a gente resolveu mudar o nosso CNPJ de fabricação para comércio, que daí eu não precisava ter mais as licenças que estavam pesando. E a nossa ideia, entendi. depois da nossa experiência com a terceirista nesse caso, a nossa ideia hoje, se for voltar a fazer, é fazer com uma empresa, porque eles acabam tendo acesso a mais matérias-primas. A gente está tendo uma mudança na legislação de cosméticos artesanais agora, que eu não sei, porque até o momento a gente não tem, né, Uhum. o que vai virar, como que vai ser isso, mas até o momento a Trelory está em stand-by com essa questão de cosméticos. Se as licenças diminuírem, dependendo, pode ser até que a gente volte. É, porque com as licenças é um investimento que você tem que renovar todo ano. Uhum. É aquele valor lá de Uhum. torno Uns de 3 mil 3, 5 mil, né. reais. E aí parece pouco, mas para uma empresa Uma pequena empresa é muito. com certeza. Dani, você mencionou, né, uma empresa geralmente, eu acho que esse é o dado, né, que, começa no primeiro ano, geralmente, se fechar ali no zero a zero é lucro, né. E foi mais ou menos assim a história da Trelore Cosméticos, né, pensando ali na linha de cosméticos. No primeiro ano vocês já conseguiram ali, fechar Ah, no é. zero a zero e depois que teve lucro? Demorou, Mari, demorou. E aí, você só tem noção que isso não é só com você quando você conversa com outros empreendedores, sabe. Eu lembro que eu conversei com uma prima do meu pai, e ela tinha uma empresa de num segmento de construção, enfim, e ela falou: "Demorou 3 anos". Ela falou: "Nos primeiros 2 anos eu ven" é isso, eu vendia, é isso, vendia, não muda, né. Sim, pra ficar o break É. even, né, como a gente chama, o ficar ali no E aí não ter lucro, mas é, também não ter prejuízo, né, demora um certo tempo, claro. aí paralelo a isso, a gente veio pandemia e veio muito a questão: "Ai não, online tem que aparecer", tanto que assim, eu não nunca tinha dado as caras na Trelory, eu lembro a primeira vez que eu gravei um vídeo foi em 2020, estava na pandemia, tudo fechado, e aí eu vi um curso online que a moça falava que tinha que aparecer e eu comecei a gravar, tanto que é até interessante, às vezes a gente acha que a gente não tem habilidade pra falar, se alguém quiser Sim, pega lá no Instagram da Trelore, lá atrás, e vê, a gente parece um robozinho falando, sabe, tipo, sim. mas, até você aprender, e aí começou na pandemia aquela demanda por, ai, venda de cursos online, e aí nesse contato de pandemia eu comecei ser chamada para ministrar muitos mini cursos em semanas de química pelo Brasil, sabe, do sul, acho que a única região que eu não palestrei foi o norte, porque o restante eu palestrei para norte e centro-oeste, eu acho que isso foram as únicas que eu não fui chamada, porque eu fui chamada pra Universidade do Sul, do Rio Grande do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, enfim, Santa Catarina. Foi eu nem Bahia, eu nem tenho noção de quantas eu tenho no meu lápis, mas eu nem lembro quantas foram, porque foram muitas. E aí nisso, eu percebi que as pessoas tinham a mesma dor, né, que o pessoal fala, que é sair da graduação e achar que não sabe nada. Sim. Sim, Aí eu infelizmente não é algo específico é, seu, né, Dani, é uma coisa que é. muita gente sente. Aí a minha irmã, que ela tem mais facilidade com essa parte de mídias, na época ela estava fazendo curso de tráfego pago, a gente começou a vender o curso online. Com o meu conhecimento porque, né, paralelo a isso, ao crescimento da empresa. E aí foi aí que eu me tornei mais uma referência, assim, eu comecei a enxergar que sim, eu tinha muito conhecimento para passar, e aí que a minha autoestima em relação a isso melhorou. Como eu dei muita palestra,
E eu via que as dúvidas eram sempre muito parecidas e que eu tinha mais conhecimento, então isso fortaleceu, né, a segurança que eu tenho hoje. Mas a minha divulgação científica, só pra gente pegar o gancho, começou em 2018, porque eu lembro que eu já estava na área de cosmético, eu estava no mestrado, eu lembro que eu fui para uma feira de insumos, né, de um congresso e tinha conhecidas da faculdade que trabalhavam numa empresa e elas: "Nossa, você não sabe, os nossos clientes não querem mais comprar X matérias-primas porque as blogueiras estão falando que faz mal". E eu falei: "Espera aí, é fake news, primeiro, fake news, não faz mal. A gente vai deixar o mercado engolir dessa forma?". Tipo, pra mim aquilo soa muito estranho. E aí eu comecei meu Instagram de divulgação científica, né. Aí eu comecei a falar, trazer matérias-primas, e aí na pandemia deu um salto, né, porque foi minha ferramenta de trabalho por muito tempo, porque foi ali que as pessoas me conheceram, que eu comecei a ser chamada para palestras, então, além de Trelore, tem Dani Marcato, que é Sim, que é sim, outra empresa, que né. é outra empresa, né, vamos Não chegar tem um nessa parte. CNPJ, mas Mas sim, é uma marca pessoal, né, Dani. Vamos conversar sobre é. o seu lado divulgadora científica também, mas só para fechar essa parte. Mas só para eu só comentei isso para falar, né, que enquanto a empresa estava caminhando para um processo muito lento, tinha isso no paralelo, porque senão acho que eu surtava. Sim, com certeza. É, foi na pandemia que muita gente precisou se reinventar, né. Às vezes até quem não igual você falou, né, nunca tinha gravado um vídeo, mas acho que teve aquela ideia coletiva de que não podemos fazer do modo tradicional, temos que pensar modos alternativos, e aí muita gente mesmo acho que começou aí a ter essa ideia. E a gente, né, vindo você do mestrado, né, as pessoas, você já, dava aula, né, participava de congresso, então dava palestra e tal. Na no meio físico, né, só teve que ser adaptado para o digital, eu imagino ali, né, não foi uma coisa totalmente Sim, nova, sim, né. mas foi muito difícil, Com porque, certeza. assim, eu não me via fazendo vídeo de dancinha, por exemplo, pra falar de matéria-prima. Então, tanto que hoje a gente tem um entendimento, né, que tem diferentes nichos e tem nicho que não vai acompanhar a tendência, assim, Sim, é que nem o meu conteúdo do Instagram, ele é muito mais um conteúdo que a pessoa vai lá, consulta, tira um aprende, do que ela então, assim, é difícil você sim. se manter, porque o que tem de gente falando: "Ai, você tem que fazer isso para o seu Instagram crescer e tal e", né, o meu público é um público muito específico. É, consegui filtrar, né, todas as recomendações ali. Dani, ter uma marca de cosméticos, né, se for pensar só na linha de cosméticos, né, deixando um pouco de lado a questão de aromas e tudo, é bem desafiador, né. O cosmético, a Sim, área de cosméticos é uma área muito competitiva, né, é muito. uma área que existem empresas grandes, né, que dominam ali. Agora, hoje em dia ainda tem, né, influenciadores que têm marcas próprias, que são pessoas que já têm ali uma comunidade, né, grande, então com isso conseguem vender seus produtos ali, tem uma certa vantagem. Mas o que que você acha, assim, que foi o diferencial? O que que você buscou trazer como identidade pra Trelore que você acha que foi um diferencial ali no setor, nessa área de cosméticos? Então, é difícil falar num diferencial, né, pensando que nossos produtos eles eram produtos formulações simples, digamos assim, né, mas o nosso foco sempre foi uma hidratação que a pessoa não encontrava, assim. E toque seco, que na época era algo que hoje está muito mais forte, mas eu não encontrava um creme para pés que você não ficasse com o pé então esse foi o nosso diferencial, ter toque seco no hidratante corporal, no creme para os pés, sabe? Sim, entendi. E É, e porque aromas que cheiram, né, porque às vezes as pessoas acham que a concentração de fragrância tem que ser grande para cheirar bem, né, mas na verdade é sobre qualidade de fragrância. Você comprar uma fragrância de um fornecedor específico que tem qualidade então, assim, nosso diferencial sempre foi qualidade e nos entendi. cosméticos toque seco. É, porque apesar de ser pequeno, de ser artesanal, você tem que pensar, né, em alguma coisa É, dos e cosméticos. praticidade, assim, coisas fáceis da pessoa usar, sabe, cosméticos fáceis de usar, aromas fáceis de serem aplicados, e a gente traz isso para semijoias também, né. Então qualidade, que a gente é uma coisa indiscutível pra gente, a qualidade do banho das semijoias, por exemplo. "Ai, mas o Sim, ouro subiu". Não, não vou reduzir, porque as pessoas reduzem a qualidade por conta disso, não.
Então acho que um dos principais pilares da Telore é a qualidade. Uhum. E aí vem bem aquela questão que você falou, né, no começo do episódio, que o conhecimento liberta, né, e você já conhecendo aí dos processos da química por trás disso, né, igual do banho das semijoias, enfim, já te ajuda a ter noção do que fazer, do que não fazer e de um nível de qualidade que você espera, né, para sua marca. Com certeza, sem sombra de Dani, dúvidas, você assim. sim, você comentou aí, né, de uma mudança que pode acontecer agora com uma nova lei que foi sancionada. A gente está gravando esse episódio no começo de julho, né, meio de julho. Não sei ainda quando vai ao ar, mas, enfim, recentemente teve uma mudança aí nessa área. Teve a nova lei 15.154 da Anvisa, né, Isso, que agora prevê uma mudança aí na regularização, na isenção de regularização de cosméticos é. artesanais. E a gente ainda não sabe muito, né, até porque tem 60 dias ainda para a lei entrar em vigor, então acho que coisas vão ser editadas, né, o regulamento vai ser ainda aprovado, mas do que se sabe até o momento, fala pra gente, assim, o que você sabe e o que muda com essa lei. Olha, o que eu sei é que saiu essa lei no dia 30 de junho e que ela tem por objetivo que os cosméticos artesanais não precisam ser registrados e regras simplificadas para sua produção. Então essa lei ela tem o objetivo de alterar uma lei que a gente tem, né, que é a lei que regulamenta as normas, e trazer isso. Só que tá rolando o pessoal tá muito confuso achando que não vai ter regra. Eu, particularmente, não acredito nisso. O que eu posso dar nesse momento é minha opinião pessoal, de profissional da área. Não acredito nisso, não acredito, porque senão, assim, a gente vai ter pessoas produzindo cosméticos sem estrutura nenhuma. A gente precisa ter um ambiente separado, seja um ateliê, Sim, seja um laboratório, o que for, para a produção dos cosméticos, né. E uma coisa que a lei traz, né, isenção de registro, né, mas hoje cosmético artesanal, a maioria deles entram como grau 1 na Anvisa, né, que são uma categoria de cosméticos que não precisam de registro, você só tem que notificar que você está hum, produzindo. Eu acredito que eu tenho a perspectiva que tem algumas reduções de taxas maiores e, por exemplo, no meu caso, quando a CETESB ia fazer fiscalização lá, o cara falava: "Olha, nossa gente, a empresa de vocês, ela é enquadrada com um nível, sei lá, alto de complexidade, mas é uma empresa pequena, só que a gente não consegue mudar isso na". Acredito que vão ter essas mudanças, talvez não precise mais de um licenciamento ambiental, mas Mari, não dá pra gente saber, a gente tem que sim, esperar. tem que esperar, exatamente. E o pessoal E acho que aí confunde muito, né, essa questão de isenção de registro com isenção de fiscalização sanitária, por exemplo, né, que não tem que seguir é, processos e posso fazer de qualquer jeito agora, né, o que não é. é. Não, eu acho que isso tem que ter para tudo, para alimentos. Porque é importante, né. Mas é isso, assim, não vai eu acredito que não vai ser, sem regra nenhuma, eu acredito que a gente vai ter regras sim, e a gente precisa, mas eu espero que seja simplificado. Vamos ver o que vai sair. E a gente tem que esperar até setembro, tem muita gente me mandando mensagem perguntando se já vai poder comercializar. Não, a lei vai entrar em vigor em setembro e até lá a gente vai ter respaldos da Anvisa, de outros órgãos para a gente saber o que vai ser feito. Sim, vamos Porque senão aguardar, né. porque senão a gente entra, por exemplo, um cosmético artesanal ele lembra muito uma farmácia de manipulação. Você imagina se não tiver regra nenhuma, que as farmácias de manipulação vão cair matando, com razão, Sim. sabe. A gente precisa achar um equilíbrio. Sim, com certeza. Depois a gente no fim do episódio, a gente deixa os suas redes sociais, Dani, quem quiser depois, com certeza quando tiver mais informações, né, você vai trazer esse Uhum. conteúdo aí. Hey Labmate, só um adendo aqui sobre essa nova lei. Desde a época que nós gravamos esse episódio até o momento, tiveram algumas atualizações. O prazo, que inicialmente era setembro, foi alterado e em outubro a Anvisa abriu uma consulta pública e aí eu referencio aqui o texto exato da página que diz que, abre aspas, a agência está conduzindo esse processo regulatório com o intuito de propor alternativas para o problema regulatório relacionado à ocorrência de consequências negativas decorrentes da informalidade da
produção artesanal de cosméticos no Brasil, fecha aspas. A consulta pública, que ficaria aberta por 45 dias, foi prorrogada também por mais 90 dias, então nesse caso até o dia 26 de fevereiro de 2026. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, vocês podem também consultar o Instagram da Dani, ela já fez uma live agora em novembro explicando mais também sobre isso. As redes dela estão também aqui na descrição. Tem uma definição do que é cosmético artesanal? O que é considerado? Anvisa, ela não tem essa separação até o momento, eu não sei se acredito que isso não vai mudar, né. Pra Anvisa, a definição que a gente tem é essa, que a gente tem cosméticos, que são produtos para ser utilizados em áreas externas. Então, assim, cosmético não é para ser ingerido, cosmético não atinge corrente sanguínea, ao contrário do que muita gente acha: "Ah, mas tem um ativo que quando", por exemplo, "Ai, tem um ativo que se ele chegar na corrente sanguínea", mas espera, um cosmético não vai chegar. Então essa discussão nem caberia para cosmético, né, de certo modo. Mas, enfim, a gente sabe que tá aí a discussão, que o pessoal às vezes confunde, então, são substâncias de uso são produtos de uso externo com o objetivo de limpar, perfumar, cuidar da aparência da pele e manter a pele em bom estado. E aí, às vezes então, assim, cosmético não faz tratamento, o que faz tratamento é medicamento. E às vezes a pessoa fala: "Nossa, mas eu usei um cosmético que tratou minha pele mudou". Não, ele modificou a aparência da sua pele. Ele não apesar de a gente Tem usar o termo essa tratamento, capacidade, né, né? e aí a Anvisa tem 2 coisas, tem cosmético grau 1 e cosmético grau 2. Grau 1 são aqueles cosméticos que, não tem muita restrição de uso. Eu gosto de falar, assim, que são aqueles cosméticos mais intuitivos. A gente já sabe como usa um hidratante corporal, a gente sabe que é só passar na pele, a gente sabe que um batom a gente passa no lábio, você não precisa ficar lendo o modo de uso toda vez, sabe. Já os grau 2 são cosméticos que têm um pouco mais de complexidade e que a gente precisa de estudos que comprovem. Então, se eu for fazer um cosmético para uniformizar o tom do melasma, por exemplo, é um cosmético que eu quero comprovar que ele tem uma hidratação de "X" horas, eu tenho que fazer teste, eu tenho que levar pra Anvisa. Mas o principal para mim, dos grau 2 que a gente tem, são os protetores solares, que são Hum. cosméticos que você precisa comprovar que aquele fator de proteção é aquele fator de proteção. Não dá para você supor e colocar, é diferente de você falar: "Ah, hidrata a pele". Não, a gente tem que ter estudos que comprovem, senão a gente vai ter uma incidência de câncer de pele maluca, né. E cosméticos infantis. Então, assim, por conta de sensibilidade, cosméticos infantis, na verdade nenhum cosmético, mas às vezes eu não sei o que que passa ali na legislação que vai embora, não pode ter aspectos que você vá levar à boca. A gente já teve acidentes trágicos, assim, na história da cosmética, de crianças que, tipo, lembrava um brinquedinho de sopro, um instrumento de sopro, e a criança aspirou o shampoo, sabe. Então, Hum. assim, é, não pode, então tem que ter um cuidado maior, tem que ter embalagens mais controladas, aí entra nessa categoria de grau 2. Então, para a Anvisa hoje, a gente tem esses 2 tipos de cosméticos, grau 1 e grau 2. "Ah, mas é orgânico", não interessa, ele vai ser cosmético grau 1 ou grau 2, mas é artesanal, não interessa, vai ser grau 1 ou grau 2. O que muda do artesanal, na minha visão, e na visão da maioria das pessoas que produzem, é a forma de produção que é numa escala menor e que é feito de forma pequena, você não vai pôr num reator, sabe. Entendi. Eu fiquei pensando mesmo se tinha uma definição certa ou se era só essa questão de quantidade, né, sendo produzido ou o Não, modo ali, né. não. Não, e isso causa muita discussão, que nem esses nomes diferentes, cosmético artesanal, cosmético vegano, cosmético verde, cosmético dermocosmético, são tudo nomenclatura que é marketing, porque Sim, pra Anvisa não tem. entendo a E aí, diferenciação. às vezes as pessoas confundem, que nem a maioria dos cosméticos são veganos, é difícil ter cosmético que não seja. É que entra em outros parâmetros, né, mas assim, uma matéria-prima que é de origem animal, que às vezes as pessoas não se dão conta, é a cera de abelha, por exemplo, e era muito utilizada em batom de bala, né, hoje não é mais, então o setor mudou muito. E testes em animais, né, eu também saiu outra lei essa semana falando que eles estão proibidos no Brasil, mas assim, gente, teste em animal no Brasil já tá proibido faz bastante tempo, só não tinha uma lei que falava que tá proibido, assim, com todas as letras. Mas, às vezes quem não tá na pesquisa não tem noção, né, Mari, do quanto que é Uhum. trabalhoso. Ninguém quer testar com animal, gente, Já é um consenso, assim, né, que é acho que é um horrível.
além de tudo, trabalhoso demais, então ninguém testa. Mas aí Sim, a gente pega o apelo: "Ah, mas essa empresa não fala que não testa", gente, pode ter certeza que ela não testa. é. Só que para você falar que você não testa, tem que pagar o selo lá, que daí, é um valor absurdo, então muitas empresas às vezes nem só comunicam na fala, porque se você pôr no rótulo ali, tem mais um custo para a empresa, Tem sabe. mais um custo. É, a empresa pequena às vezes não consegue bancar muitas vezes nessas coisas, né. Não. Dani, a gente ainda, conforme falamos aqui, né, ainda vamos ter que esperar esses 60 dias para ver o que que vai ficar, o que que vai virar, né, exatamente, de fato, essa lei. Mas você acha, né, que a isenção de, registro na Anvisa, né, no caso, você acha que isso vai trazer uma competitividade maior para um mercado já competitivo, né, que é o mercado de cosméticos? E como que uma empresa nova, por exemplo, pode se diferenciar aí? Você tem uma ideia de Então, eu sinceramente, eu quero esperar ver o que que vai ser mudado. Porque a gente pode ter uma mudança que facilite muitas coisas, a gente pode ter uma mudança minúscula que não mude muito. faça muita diferença? É, o que eu vejo de perspectiva, assim, o que eu gostaria, vamos pôr no que eu gostaria, que eu não sei o que vai acontecer, é que realmente as regras fossem, mais simplificadas, para todo mundo conseguir regularizar. Pra gente não ter mais cosmético nas feirinhas da cidade que não seguem a regulamentação da Anvisa, pra gente não ter risco de contaminação, porque tem muito. E a gente saber o que as empresas, quem produzir ter o rótulo bonitinho, com as informações, sabe. Mas o que acontece, né, regularizando, vai ter regras, vai ter investimento. Eu acredito que isso vai melhorar a competitividade de preços. Porque, claro que Hum, tem gente que não sabe precificar, isso é um fato, sim, infelizmente, é uma coisa difícil mesmo de ser feita. Mas, Mari, por exemplo, uma coisa que eu via muita discrepância dos meus cosméticos artesanais, regularizados, para outros que a gente via nas feiras. Nosso valor é mais alto, por quê? Tem embutido, os investimentos de licença, tudo atrás. Aí é muito sim, fácil, uma pessoa pega o cosmético, faz, põe o lucro em cima. Então, assim, eu acredito que isso vai nivelar um pouco, eu espero, de verdade, que nivele essa questão de valores por conta de estar todo mundo regularizado, entende? sim, para aumentar ali a competitividade, né, de quem ia estimular todo Ah, mundo a eu fazer acho que certo. fica mais justo, porque, olha, então, assim, se eu tô regularizado, eu vou ter que ter as mesmas licenças que o meu concorrente aqui que é regularizado também, então isso vai Sim, impactar no nosso preço, isso vai impactar na no então, eu acredito que vai melhorar, se isso mudar, né, e vamos aguardar. sim, com Porque é o que eu certeza. disse, a lei traz simplificação, mas, você eu acho você não consegue isolar o cosmético artesanal da Anvisa, Sim, né. totalmente, né, realmente. Dani, se investimento, assim, não fosse um empecilho, tem algo, assim, que você ainda gostaria, né, quem sabe um dia ainda volte a desenvolver com a Trelore Cosméticos? Aí, eu sou uma entusiasta, assim, de emulsões, né, que a gente chama, que são os cremes, eu gosto muito. Eu gostaria de desenvolver novas emulsões. Mas assim, né, Mari, a gente acabou não falando aqui, que eu ainda presto consultoria de desenvolvimento, eu ainda estudo na área, né, eu faço pós na Sim, parte de cosmético, desenvolvo cosméticos ainda, mesmo que eu não tenha um laboratório, hoje eu não tenho um sim, lugar para testar, mas eu tenho quem teste para mim, né. Então, assim, eu nunca deixei, eu amo essa área, eu não vou deixar, mas assim, eu gostaria de desenvolver novos, que a Trelory um dia voltasse com novas formulações, sabe. Mas eu também, entendo que às vezes a gente toma outros caminhos, sim, é que claro, nem nesse momento a gente não tá produzindo cosmético, então assim, eu tenho acompanhado muito o mercado, testado, as tendências, eu também gosto de testar, sabe, os cosméticos. sim, Eu sei, quando eu tinha as minhas linhas, eu usava todos eles, mas é legal você ver o que um outro formulador fez, olha a textura sim. desse produto, sabe. Sim, você aprende muito, né, olhando que o mercado, as tendências, né, o que que tá mais agora em alta e o que que faz sentido estar em alta, né, Dani? Eu quero já entrar agora nessa parte aí da Dani Marcato, né, como divulgadora científica, né. Eh, conforme você já começou aí falando, você além de, né, de ter essa frente,
aromas e semijoias aí com a Trelore ainda em funcionamento. Você supervisiona projetos de P&D, né, você ainda ministra cursos, palestras aí na área de cosmetologia. E você atua como divulgadora científica, né, eu sigo você nas redes sociais, eu vejo que você coloca muito, né, como ciência para combater as fake news dos cosméticos, que sabemos Sim. que existe muito, né. Você acha que os cientistas, os químicos, né, que trabalham com cosmetologia em si, estão se tornando aí essa nova classe de influenciadores da indústria da beleza, justamente por entender, dos ativos, dos princípios e conseguir educar os consumidores aí dessa forma? Sim, a gente ainda tem poucas pessoas trabalhando com isso, que nem o meu perfil, por exemplo, eu não sou um perfil que eu pego um público extremamente leigo, né. Eu sou um Uhum. perfil mais específico. Tem algumas divulgadoras que eu acompanho, que eu vejo que elas têm um perfil, que pega de ensinar mesmo, de skincare, de ativos, né. Mas, infelizmente hoje a gente precisa estar nessas redes, por Sim, mais que nem eu no começo eu tinha muito estranhamento com a minha imagem na internet, hoje já, você entra num sim, ponto que tipo, ah, tá lá, enfim. Mas eu acho que é difícil, é muito difícil você conseguir ser divulgador de fazer divulgação científica, é difícil, é exaustivo. Eu sim, respeito quem não quer, sabe, eu acho que a pessoa tem total direito de falar: "Não, isso não é pra mim, eu não quero", mas infelizmente se a gente que nem não tem como, eu tô ali e isso é importante, porque tem o que eu recebo de relatos de pessoas que chegaram ali, estavam totalmente perdidas e viram que a oportunidade de aplicar o conhecimento, que elas não sabem nada, que não teve na graduação, sabe. Mas eu acho que é uma tendência a crescer. No meu nicho é bem específico, são pouquíssimas pessoas que fazem. acredito que isso tem se tornado, né, apesar de ainda precisamos de mais criadores, né, nesse sentido, acredito que vem sendo uma tendência, assim. Eu recentemente vi um artigo, né, com não sei se você conhece o Ron Robson, que ele é um químico, se eu não eu esqueci o estado que ele é dos Estados Conheço, Unidos, depois você mas me passa. eu te passo. Ele desenvolveu uma marca própria justamente porque ele trabalha com vitamina C, e aí, muitas pessoas, né, ele via muitas coisas que ele não concordava, né, das pessoas falando, que eu acho que foi mais ou menos o seu caso, e ele meio que se indignou e começou a postar, nas redes sociais dele sobre, de fato, o que ele tinha de desenvolvimento, de experiência ali com vitamina C, e criou uma marca que hoje é uma das marcas mais vendidas ali na Ulta, que é uma rede gigantesca aqui dos Estados Unidos. E ele, inclusive, a Hailey Bieber, que tem aquela marca de cosméticos, né, a Rhode, convidou ele para ser um assessor ali da marca dela, né. Então, assim, Tá. você vê que uma pessoa que começa, assim, meio que despretensiosa, né, às vezes chega num nível nem inimaginável, né, e com certeza precisamos de pessoas que trazem esse conteúdo ali de forma real e Sim, com não certeza. somente para estimular uma venda de qualquer maneira, É. né. E até, Mari, eu queria puxar o gancho que você falou do desenvolvimento dele, né, eu gosto muito de falar sobre isso. Às vezes a pessoa tem ideia de desenvolver um cosmético, ela quer ter a marca dela. E ai, nossa, mas eu quero desenvolver logo. Gente, calma, demora. Às vezes a pessoa acha que o profissional que está demorando para desenvolver, que não está se dedicando, não é sobre isso, sabe. É uma área extremamente complexa, com testes. Hoje em dia tá na moda, assim, algumas pessoas consultarem o ChatGPT para formulação. Não recomendo, ele é uma base de dados, ele não tem informação técnica. Às vezes você pega uma matéria-prima que você fala: "Ah, essa matéria-prima tem uma função de ser um emoliente na formulação, que vai dar espalhabilidade". Só que se você combinar ela com conservante, ela potencializa a ação daquele conservante em uma concentração menor. Aí, às vezes, o ChatGPT ou a pessoa foca no emoliente, ela não tá ali naquela formulação para isso. Então e tudo tem concentração segura, né, o cosmético não Uhum. vai fazer mal, tem concentração segura. Então, para quem quer ter a marca de cosmético, eu sempre falo: "Calma, respira, que é um processo lento". Às vezes, se correr tudo bem, é de 6 meses a 1 ano, mas é muito raro, então no mínimo 1 ano e meio, 2 anos aí pra você ter um cosmético com todos os estudos feitos, sabe, tudo bonitinho pra você pôr no mercado, né. Sim. Dani, o fato de você ter começado, né, a divulgar seu trabalho, na internet, né, além de divulgar seu trabalho, você ter começado a divulgar, esses conceitos aí, né, de cosméticos, de combater as fake news, como a gente fala, né,
Você acha que de certa forma representa uma vantagem competitiva para sua marca? Ah, acredito que sim, por você ter conhecimento, as pessoas não te enganam, né. Sim. Você consegue saber o que estão te falando, que nem se o fornecedor tá inventando lorota pra cima de você, sabe, você consegue combater com informações técnicas e isso faz diferença no produto Uhum. final. E acredito que dê uma segurança de certa forma também para o que você Sim. ouve, assim, dos clientes, né? Sim, sim. Tem muitos clientes que gostam disso, de saber que eu sou uma química formada Sim, pela Unesp e que eu desenvolvi. Tem gente que isso não faz diferença, a pessoa não está muito preocupada, mas é um respaldo, né, você sim. tem uma autoridade, né. Eu acho que a autoridade é uma coisa difícil da gente enxergar, que a gente tem, quando a gente está numa área, mas que é fundamental. Sim. Dani, vamos lá então, para os labmates aí que estão ouvindo, vendo a gente, empreender na área cosmética. Eh, Dá para começar com pouco investimento? O que que é uma estrutura mínima que eu preciso ter? Então, mas isso vai depender do que a gente vai ter aqui para frente no Brasil, né. É importante a gente falar isso, que cada país tem sua legislação, né. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem regras, assim, muito rígidas em questão de cosméticos. Você pode comercializar, mas se der um problema, aí você está extremamente lascado. Então, assim, hoje uma empresa tem o investimento das licenças, né, tem que ter um lugar para você então, tem que ter um investimento, assim, no mínimo uns R$ 10.000, assim, para você como montar uma coisa muito pequena. Mas, como eu disse, a gente precisa ver o que vai ser. Não dá para Uhum. falar Se agora, algo vai assim mudar, né. é, Atualmente você falaria um investimento de mas 10.000 vamos e falar, assim, por exemplo, para as pessoas terem uma ideia, a terceirista hoje que eu conheço que produz uma quantidade mínima, são 300 unidades. Então, assim, se você não for montar a empresa, for querer ir direto pra uma terceirista, porque tem isso, a terceirista já tem todas as licenças, você não precisa se preocupar com isso, ela vai produzir para você. Você tem que fazer um investimento dessa quantidade. Então, sei lá, se você fizer um cosmético que custa R$ 10, é 10 vezes 300 e, enfim, né, é assim que funciona sim, mais ou menos. Então, é pensar mais ou menos em custo e quanto você gastaria para desenvolver, para produzir. tá. Bom, pensando aqui em todas as frentes da Trelore, né, cosméticos, aromas, semijoias. As semijoias que inclusive, né, foi a mais recente ali que você começou, mas ainda tem algo que você acha que se você tivesse começando hoje, né, com a Dani de 2025, sabendo o que você sabe hoje, tem algo que você teria feito diferente? Não. É, Eu acho que não, eu apanhei muito nesse processo, eu acho que tudo que aconteceu até hoje me tornou a profissional que eu sou, sabe, de expertise, que nem assuntos regulatórios, é uma área que é bem difícil, bem chata, e eu gosto muito, porque eu tive contato muito com isso na prática, então isso é um diferencial. Eu não imagino eu falando: "Ai, hoje não tenho nada, o que eu vou começar?", sabe. Talvez eu adiaria mais o que eu mudaria hoje na minha trajetória, é que antigamente eu tinha uma questão com sair da região que eu estava, hoje eu já sairia por um período, entende. seria mais aberta, Só. assim, né? Só. Do resto eu acho que o que eu tenho hoje de conhecimento vem de tudo isso. Dani, se você pudesse pensar, né, que você investindo na sua marca pessoal, né, em divulgação científica ou na internet, você como química, como mestra, né, em cosmetologia, te dá uma certa autoridade que reflete aí no que você trabalha, né, seja como se você quisesse, né, na época que você comentou, se você quisesse ter ido para uma indústria cosmética ou então o que você decidiu fazer, que foi investir na sua própria marca. Se você tivesse começando hoje, se alguém quiser começar esse trabalho aí de divulgação científica, o que que você acha que a pessoa deve fazer uma coisa realista, assim, que ela pode já dar o primeiro passo? Ó, algumas coisas que eu acho importantes para quem quer começar a divulgação científica. Primeiro você tem que entender o mínimo da plataforma. Isso é uma coisa que muita gente às vezes passa despercebido. Tem que entender que se você isso para qualquer negócio, tá, isso para qualquer você tem que entender como que funciona a plataforma. Por exemplo, o Instagram, não adianta você pôr link na legenda do post que a pessoa não consegue clicar. Então, assim, você tem que entender minimamente a plataforma.
ter um perfil que você tem as suas informações claras ali, simples e claras, e não ficar se prendendo a tendências, porque não se aplica na nossa área, por exemplo, divulgação científica, é muito difícil. Uhum. Sim, Então cada assim, plataforma também tem o que funciona melhor, né, se você for pensar em redes sociais, por exemplo, se você for pensar em blogs ou em conteúdos, né, em newsletters, por exemplo, acho que entender bem o que você o canal, né, que você quer fazer essa divulgação faz toda a diferença mesmo. faz, é entender o mínimo, assim, é o óbvio. E tudo que você fizer, testa. Você falou para uma pessoa: "Ah, clica aqui, não sei o quê", testa, deu para clicar? Não deu. E eu acho que uma coisa que não é trivial na internet, para a grande maioria, mas que eu acho que sempre é importante trazer é referência do que você tá falando. Porque a gente não consegue educar o público se não for assim, se a gente não trouxer referência. "Ai, porque eu acho", não, você não acha. Você leu em algum lugar, sabe. Então, é sobre isso, assim, o conhecimento ele você vai ter um repertório, mas tem que saber onde buscar as informações e trazer isso, eu acho isso Sim. muito, muito importante. E referências confiáveis, né, quem, que tá escutando ou vendo a gente aqui já tem esse certo discernimento também, né, já é acostumado, ou vem da pós ou já terminou e tal, mas tem a gente tem essa questão de saber procurar referências confiáveis, né, então acho que aplicar isso É, também, né. sim, sim, e às vezes a gente você vê uma referência que às vezes ela já tá muito desatualizada. Tentar olhar, por exemplo, na área cosmética tem muito mito sobre matéria-prima, porque foi um estudo mal conduzido lá atrás, que depois, sabe, então e é isso, né, pesquisar, ter conhecimento que nem se a pessoa quer ser divulgador científico nessa área que eu tô, tem que ter em mente que cosmético não vai chegar na corrente sanguínea, então não dá pra você falar que: "Ai, tal ativo, tal matéria-prima é um disruptor endócrino", beleza. Em que concentração? No quê? No alimento? Num medicamento? E tem muitas vezes as pessoas acham que tem matérias-primas no cosméticos que não seriam seguras, né, que não é assim, a Anvisa só libera, as legislações só liberam, né, matérias-primas seguras, mas às vezes tá no alimento que ela tá comendo. Sim, E ela nem sabe, né, nem sabe. então, eu acho importante isso, pesquisar, trazer as informações, entender minimamente o que você está fazendo, assim, eh, e se não fica achando que vai ser o melhor, e começa. E uma outra coisa que eu dou de dica pra todo mundo que é ser divulgador científico. Gente, pelo amor de Deus, legenda os vídeos. Legenda, hoje é tão fácil, eu comecei, Mário, eu fazia legenda na mão, porque isso sempre foi uma coisa que eu achava que tinha que ter. Eu mesma assisto muita coisa sem som. Sem áudio, E né. a gente tem que pensar que a gente trabalha com uma sociedade que tem pessoas com certas dificuldades e deficiências, então a gente tem que atingir esse público, né. Uhum. Sim, diminuir a barreira aí de comunicação é uma coisa acho que você tem que pensar já desde o começo, né, pra É. fazer o seu trabalho chegar a mais pessoas, com certeza. Dani, tem algum tópico, assim, algum, sei lá, algum curso, talvez, que você recomendaria, por exemplo, se alguém tem esse mesmo background seu, né, que quer construir ali uma marca própria ou quer entender mais. Eu vou pegar na marca própria, por exemplo, porque aí você tem que aprender, talvez, tanto coisas, né, técnicas de cosméticos, tanto quanto coisas de business, né. Tem algo, assim, que se você pudesse falar: "Aprenda tal coisa", é o que você recomendaria? Ai, Mari, assim, para a parte técnica, sim, tem inúmeros cursos excelentes no mercado, melhorou muito. Inclusive eu tenho um curso meu para quem quiser, depois eu falo no Instagram, tá na bio lá, que é bem, tipo, o que eu precisei estudar de muitos anos, assim, para chegar onde eu tô, eu simplifiquei num lugar bem mastigado. Então se eu tivesse eu falo, se eu tivesse isso quando eu saí da graduação, com certeza a minha autoridade seria outra. Mas assim, na questão de criação de conteúdo, não tem, assim, o que indicar, porque é muita regrinha que o pessoal inventa, que na verdade acaba sendo meio Às vezes que não serve, mais né. do mesmo, não serve. Você tem que sentir o público. Uma coisa é fato, qualquer vídeo ou curso online que ensine você a ter um mínimo de estética ajuda muito, mas também, assim, para você ter um perfil, uma estética bonitinha. Mas do resto, você tem que sentir, você tem que testar, tem que ver como que vai ser pra você, sabe.
Talvez começar e aí ir analisando, ver o que tá dando certo, o que não dá, né. E você comentou também É, sobre vendas, né, que foi uma coisa que você tinha dificuldade no começo. Você acha que isso também é uma habilidade importante, assim, pra quem mas é uma habilidade que você vai adquirindo, uma coisa que com o é tempo, né? importante é você observar como outras pessoas fazem. Tem técnicas, tem gatilhos que você usa para venda. Eu sou aquela pessoa que eu não gosto nada que engane o consumidor, então eu tento usar tudo que Sim, seja dentro do meu perfil, né, dos meus valores, mas é uma coisa que é treino, assim, se você me pegar no começo, eu tinha muito mais dificuldade, hoje já tô acostumada a aparecer com a minha imagem, então isso torna um pouco mais fácil a venda. Mas, por exemplo, se você pegar na minha empresa, eu e minha sócia, a minha sócia ela tem uma habilidade para venda extraordinária, que ela já tem isso desde sempre, entendeu? sim. Então Sim, é eu algo que é acredito constante. que a gente, né, com uma bagagem química, assim, na área de química, a gente não desenvolve muito. Eu sei que depois tem gente que é uma área até natural, assim, né, trabalhar com empresas de equipamentos, assim, que aí você trabalha com vendas, assim, mais propriamente dito, mas acho que fora isso a gente não desenvolve muito essa Não, habilidade, né. não, eu acho que seria até interessante a gente trazer mais essas perspectivas para Sim. graduação, sabe, mas acho que vai demorar muito. Sim, bom, estamos fazendo a nossa parte, né, Dani, esperamos que isso mude, com certeza. Bom, quem quiser se conectar com você, você faz aí trabalhos acho que em todas as redes sociais, né, Dani, mas qual que você direcionaria aí o pessoal? Olha, eu direciono para o meu Instagram, que é o Dani Marcato underline, porque lá na minha bio tem um link para o meu Lattes, tem um link para o meu LinkedIn, para quem quiser se conectar, assim, é mais fácil, né, o meu LinkedIn é daniele.marcato também, mas o Instagram é uma rede que eu tô mais presente. Claro que tem épocas que eu não dou conta de estar presente no Instagram da Trelore, no meu, então, assim, tem horas que fica meio stand-by, mas sempre eu trago, que nem saiu lei nova, eu vou trazer, então, para quem quiser se conectar comigo, pode mandar lá tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, para quem quiser entrar em contato. Dani, outra coisa, eu vou te pegar agora de calça curta aqui, né, que a gente não combinou. Mas tem algum cupom de desconto aí para os labmates aí que estão ouvindo, a comunidade Lab to Business que quer conhecer a Trelore Aromas, né, e a Trelore Semijoias, tem algum cupom aí que você pode disponibilizar? Tem sim, a gente disponibiliza 8% de desconto. E, vamos criar o cupom agora? LTB8? Aí a pessoa Bora! tem desconto de 8%, e aí a gente deixa por durabilidade de 60 dias, aí a pessoa pode aproveitar para conhecer minha marca. Olha, aí gente, já conseguimos desconto aí para vocês. Então vamos lá, vou deixar também o cupom na descrição, juntamente com as redes sociais da Dani, lá se você quiser, né, conectar, além de conhecer o trabalho dela, das marcas dela, né, você quiser conhecer É, o por trabalho dela. favor, sigam a Trelore, a gente tem 2 Instagrams, que é o da Semijoias, que é o @TreloreJoias, e o Instagram dos aromas, que é Trelore underline. Isso, vou deixar tudo descrito então. Sigam a Dani e pessoal do norte e do centro-oeste, né? Vamos convidar a Dani. Falta duas regiões aí para palestrar, né? Então vamos deixar aí a deixa também, vai que cola. Sim. Dani, muitíssimo obrigada aí por compartilhar com a gente, né? Não só a trajetória, mas também os bastidores, né? Que eu acho que isso é algo que não se fala muito, né? Esses desafios, essas conquistas pequenas, mas tudo que leva, né? Até que uma marca que a gente vê é, sendo produzida, né? Que a gente olha na internet e vê já como consolidada, né? Teve muita coisa que aconteceu aí nos bastidores, né? Que nos fala muito, né? Principalmente Sim, esses desafios que você trouxe, né? sim, com certeza. É, a sua jornada é muito inspiradora, né? Com certeza a palavra Obrigada. versatilidade que você pegou lá no começo, a gente vê que se aplica aí durante a sua carreira. E você tá sempre aí, né? Ligado. Eu vejo que você tá sempre ligado nas tendências, você busca trazer conteúdos ali que contribuam com o universo da ciência e de cosméticos, né, como um todo. Muito obrigada, então, aí, por Obrigada a compartilhar a sua você, experiência. Mari. Foi incrível participar daqui, desse projeto. É sempre importante a gente falar sobre a nossa trajetória, porque às vezes quem vê de fora acha que a gente saiu da universidade e pingou aqui, né. Nesse E é momento, importante né? as pessoas verem que tem uma trajetória, tem dificuldades, né. Sim, com certeza.
Obrigada, Mari. Até a próxima. Se esse episódio trouxe algum insight prático para você, curtir esse vídeo e se inscrever no canal é a melhor forma de apoiar esse projeto e possibilitar que a gente traga mais conteúdos como esse. E se você gostou desse vídeo, o YouTube acredita que você vai gostar desse aqui também que está aparecendo na tela. Obrigada por nos assistir e até o próximo episódio.